Graças a Deus, meus irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no texto aí que está projetado. Em Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo de número 20. O verso de número 1 ao versículo de número 2. Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo número 20, verso 1 e 2. Hoje nós iniciaremos uma série de sermões sobre os 10 mandamentos, tá bom? Nós iremos acompanhar na revista atualizada. Êxodo, capítulo de número 20, verso 1 ao 2. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 20, verso 1 e 2. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela tua santa palavra. Queremos te pedir que tu nos abençoe nesse momento de ouvirmos o que tu tem a nos ensinar, ó Pai. Que tu faças com que cada um de nós estejamos atentos para aceitar e receber ao que tu tem para dizer a cada um de nós, ó Pai. É assim que nós te oramos. Em nome de Jesus. Amém. Uma das maiores tranqueiras que você pode arrumar para a sua vida é tentar andar de carro no centro do Recife. Toda hora você vê mudança de tráfego. Uma hora você vai numa pista, numa semana, 2 semanas depois você vai, já mudou. É contramão. É uma loucura. E eu me lembro que quando era criança, que a gente precisava ir no centro da cidade, e minha mãe chamava o meu pai para nos levar de carro, rapaz, ele ficava louco. Só se tinha uma coisa que ele abominava no pó e na cinza, ainda hoje abomina, é ir para o centro da cidade de carro. E não era incomum a gente ir para um determinado local, vamos numa clínica, vamos num médico, e quando a gente estava indo, ele pegava a rua errada. E a gente dizia, meu irmão pegou a rua errada e agora ele ficava rodeando em círculos. E minha mãe dizia, quase todas as vezes que a gente ia para a cidade era a mesma história. Ele pegava a rua errada, ficava rodando em círculos. E minha mãe dizia, pergunta alguém, para de lá daí, pergunta alguém. Até hoje eu não entendo por que ele não parava para perguntar. Não, eu encontro. E a gente ficava. E ele perdendo a paciência. Meu irmão, para e pergunta de lado. Ele detestava parar para receber orientação de alguém que poderia ajudá-lo a chegar em um determinado local. Os 10 mandamentos têm sido, ao longo da história da igreja, um tema extremamente importante. Mas uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou o seguinte dado. A despeito do fato de aproximadamente todos os norte-americanos dizerem crer em Deus, quando a pesquisa foi feita, a maioria devastadora das pessoas, 93%, disse que elas e ninguém mais determinavam o que é e o que não é moral para as suas vidas. Elas baseavam suas decisões em suas próprias experiências, até mesmo nos seus caprichos diários. Michael Horton diz assim, repetidamente, pesquisa após pesquisa, cristãos e não cristãos respondem de formas quase que idênticas quando surgem questões sobre ambição, hedonismo e racismo. Ou seja, ambição, a busca do prazer e racismo. Quando você faz uma entrevista para um cristão e um não cristão, eles têm a mesma resposta. O que seria, biblicamente, algo absurdo.
Como é que uma pessoa destituída do conhecimento de Deus, uma pessoa que é rebelde contra Deus, tem uma posição sobre esses assuntos e o cristão tem uma semelhante. Como eu tinha dito anteriormente, ao longo da história da igreja, existiam 3 coisas que foi fundamental para a instrução do povo de Deus. A primeira delas, o credo apostólico. A segunda, a oração do Pai Nosso. E a terceira, os 10 mandamentos. Essas 3 coisas, ao longo da história do cristianismo, foi utilizado como meio de instrução de todo o povo de Deus. Isso mostra como a nossa herança cristã, como a nossa tradição, como nossos antepassados valorizavam os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é, sem dúvida, uma das partes mais conhecidas da Bíblia. Ainda mais que tivemos a novela Os 10 Mandamentos, né? Curiosamente, a palavra 10 mandamentos não aparece em canto nenhum da Bíblia. A expressão 10 mandamentos. Na verdade, a Bíblia hebraica aparece a expressão 10 palavras em 3 passagens bíblicas. Em Êxodo, capítulo de número 34, verso 28, Deuteronômio, capítulo 4, verso 13, e Deuteronômio, capítulo 10, verso 4. São as únicas passagens na Bíblia onde se fala de 10 palavras, mas nunca 10 mandamentos, como ficou conhecido ao longo da história do cristianismo. Por isso, o Êxodo é frequentemente chamado de decálogo, da onde vem a palavra deca, 10, e junto da palavra grega logia, que significa a palavra, ou 10 palavras. É tão interessante que o prefácio aos 10 mandamentos, como é denominado, a parte que a gente leu da Bíblia, esses 2 versículos é onde antecede a pronunciação dos 10 mandamentos de Deus. Deus começa a falar no versículo 13 quais são os 10 mandamentos. Mas para os judeus era tão importante esses 2 primeiros versículos que eles consideravam um mandamento, ainda que estejam errados. Ao considerá-los como um mandamento, ainda assim, isso mostra a importância que eles davam ao cabeçalho, ao prefácio, à introdução aos 10 mandamentos. Essas palavras iniciais que vai nos dar o contexto que antecede precisamente a pronunciação dos 10 mandamentos. Comentando sobre isso, Kevin DeYoung diz assim: estudar os 10 mandamentos revela exatamente o que está no cerne da rebelião humana. Não gostamos que Deus nos diga o que podemos e o que não podemos fazer. Vocês sabiam que grande parte das pessoas que hoje não servem ao Senhor não é por falta de argumentos persuasivos que nós poderíamos dar a respeito do cristianismo ser verdadeiro. Não é por causa disso. A maioria das pessoas não está seguindo o cristianismo, não é por falta de argumento que os cristãos tenham ou deixem de ter. A questão é que as pessoas detestam se colocar em submissão às ordenanças do Senhor. Por isso que os 10 mandamentos se tornam algo crucial no momento onde a rebelião humana não quer se sujeitar às ordenanças do Senhor. O tema da nossa mensagem hoje é a graça que antecede a lei. A graça que antecede a lei. A primeira coisa que podemos observar é que os 10 mandamentos é um pacto, é uma declaração de um pacto. No mundo antigo, era comum existir acordos. Então, uma nação estava sofrendo perseguição de uma nação maior e poderosa. O que é que acontecia? Essa nação menor, que não tinha tanto poder para lutar contra a nação que estava ali atacando, se juntava a uma nação mais poderosa para que os dois juntos lutassem contra outra nação. E muitas vezes, essa nação fazia um acordo de aliança com aquela nação mais poderosa para protegê-la da outra nação inimiga que quer atacá-la. Então, esse acordo de aliança era um acordo feito, um vínculo feito entre essas duas nações. Isso era comum no Antigo Oriente Próximo, esses vínculos serem dados. Isso fica explícito que os 10 mandamentos é um acordo, é um pacto, é uma aliança que Deus está fazendo com o povo de Israel, em Deuteronômio capítulo número 4 e o verso 13, que diz assim:
Deuteronômio, capítulo 4, verso 13. Então ele anunciou a sua aliança, que ordenou a vocês os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. No original hebraico, as 10 palavras, e escreveu em 2 tábuas de pedra. É interessante que a nossa tradição tem entendido que os primeiros 4 mandamentos diz respeito à primeira tábua da lei. Porque lembre-se, Deus deu 2 tábuas dos 10 mandamentos. E a nossa tradição acredita que a primeira tábua da lei continha os 4 mandamentos. E a segunda tábua da lei continha os 6 mandamentos. Os outros 6 mandamentos. Na primeira tábua da lei, os mandamentos que diz respeito à minha relação com o meu Deus. E os outros 6 mandamentos que diz respeito à minha relação com o meu próximo. É assim que a nossa tradição reformada tem entendido essas 2 tábuas da lei. Entretanto, exegeticamente, isso é bem improvável. Embora didaticamente seja interessante você falar de 2 tábuas da lei na forma como nós acabamos de dizer, biblicamente falando, a ideia de 2 tábuas da lei está dentro do contexto de aliança. E o que acontecia no Antigo Oriente Próximo? No contexto de aliança, quando se firmava um pacto, como se firmava um vínculo, se dava uma espécie de contrato de 2 partes. 2 documentos. Um ficava com a pessoa e o outro ficava com a outra pessoa. Se alguém quebrasse o acordo desse pacto, se alguém quebrasse essa aliança, sofria as penalidades que continham nessas alianças. Eu estou fazendo um acordo com você. Agora, se você quebrar, ou se eu quebrar, está aqui os termos do acordo. Pá, 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 pá. Então, o que provavelmente está acontecendo aqui com as 2 tábuas da lei, quando Deus dá a Moisés, é que uma tábua da lei continha todos os 10 mandamentos, e a outra tábua da lei também continha os outros 10 mandamentos. Uma ficaria, por assim dizer, com Deus, e a outra ficaria com o povo. O acordo, o vínculo que Deus tinha dado àquela nação. É interessante que, para a época do tempo de Moisés e dos israelitas, não se havia qualquer tipo de menção de deuses fazendo acordo com as nações pagãs. O que existia era aliança entre pessoas, indivíduos, aliança entre nações, mas nunca aliança entre os supostos deuses daquela época com os seus povos, com os seus súditos. Então, há uma singularidade aqui, que o Deus da Bíblia faz algo que os deuses da época sequer eram mencionados em fazer. Ele faz um pacto, um acordo, um vínculo entre ele e o seu próprio povo. A segunda coisa que podemos aprender nesse momento, a respeito dos 10 mandamentos e do prefácio aos 10 mandamentos, é que há 3 verdades teológicas que nós devemos extrair da palavra de Deus. A primeira delas é que diz respeito à majestade de Deus. Vocês conseguem lembrar, lá em Êxodo, capítulo de número 19, como é que se dá a entrega da lei de Deus, ou o contexto da entrega da lei de Deus? Quando Moisés está no Monte Sinai, o texto bíblico diz assim, no versículo de número 16 do capítulo 19. Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte. Ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. Então foi um momento assombroso. Foi um momento de temor diante da majestade do Senhor. Foi um momento onde o povo estava em reverência diante de Deus. Deuteronômio, recapitulando esse momento que foi dado lá com Moisés, diz assim: não se esqueçam do dia que vocês estiveram diante do Senhor, seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias em que viverem na terra e também ensine aos seus filhos. Então, os 10 mandamentos se deu dentro de um contexto do ensino de temer a majestade e a grandiosidade do Senhor. Não era um momento de ser descontraído. Não era um momento de você ser um brincalhão. Não era um momento onde você ficava solto. Fique solto, você está na presença do Senhor. Aí o cara ficava solto, vou ficar solto.
Era o momento de você estar diante da majestade do Senhor. O Senhor está falando. Aqui a gente vê muitas vezes raio, menos comum, né? Mas trovão. E a gente fica todo se tremendo. Imagine Deus se revelando lá no Monte Sinai, e você sabendo que é Deus que está mandando aquele trovão, e você está diante de um Deus que é santo e você sendo pecador. O povo estava realmente temendo e reverenciando a majestade do Senhor. Então essa é a primeira coisa que nós devemos aprender a respeito de uma verdade teológica que está no nosso texto. Dentro do contexto de Êxodo 19. É a majestade do Senhor que está se revelando naquele momento. Hebreus, comentando sobre esse episódio, diz assim: veja como o Novo Testamento interpreta aquele evento lá do Êxodo. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque de trombeta e ao som de palavras, tais que aqueles que ouviram isso pediram que não lhe fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Isso é o autor de Hebreus, rememorando aquele evento. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião. Pelo contrário, aquilo ali foi no Antigo Testamento. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, a igreja dos primogênitos arrolado nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança. Por isso, recebemos nós um reino inabalável. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Às vezes a gente tem uma ideia errada a respeito do Deus do Antigo Testamento como aquele Deus severo. O Deus do Antigo Testamento não brincava não, né? Você respirava, morte, tapi. E às vezes a gente acha que no Novo Testamento é aquele Deus mais legal, mais descontraído. Vem, menino, vem do jeito que tu tá. Não é assim. No Novo Testamento, o Deus que se revela é o mesmo Deus do Antigo Testamento. O Deus que trouxe juízo aos impenitentes no Antigo Testamento é o mesmo Deus que trouxe juízo em Atos capítulo número 5 com Ananias e Safira. Quando eles vieram entregar sua oferta de modo mentiroso e morreram na hora. É o mesmo Deus. É um Deus que deve ser temido, é um Deus que deve ser reverenciado. É um Deus que deve ser reconhecido como majestoso. E por isso, eu e você devemos temê-lo. A segunda coisa que podemos aprender a respeito do nosso texto. O versículo 1 então diz: então o Senhor Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A segunda coisa que nós podemos aprender é que o nosso Deus, ele não só é majestoso e deve ser temido, mas ele é um Deus que é o libertador do seu povo. É interessante que o povo de Israel, antes de ser liberto do Egito, eles passaram por maus bocados nas mãos dos egípcios. De modo que eles estavam sofrendo tanto que clamaram ao Senhor. E ao clamar ao Senhor, Deus, vendo a sua dor, se compadece deles e decide libertá-los. Isso está em Êxodo capítulo número 2, o verso 23 e 25, que diz assim: decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa de sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles, e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Então esse Deus libertador é um Deus que se compadece dos sofrimentos do seu próprio povo. Mas Deus não só se compadece desse povo e o liberta,
Mas esse Deus é um libertador que liberta o seu povo, apesar do próprio povo. O povo de Israel, irmãos, não foi liberto porque era o povo melhor do que os egípcios. Não havia nada de melhor entre os israelitas e os egípcios. O que havia de diferente entre os israelitas e os egípcios é que os israelitas estavam debaixo da eleição graciosa de Deus. Deus aprova em fazer uma aliança com Abraão e os seus descendentes. E por isso, Deus lembrou-se dessa aliança e salvou e libertou aquele povo. Não foi porque havia alguma coisa entre os israelitas que era muito bom. Então Deus disse, bando de cara bacana, eu vou salvar eles. No meio desse povo tudo ruim. Esses caras são gente boa demais. Não. O povo era murmurador. O povo era ingrato a Deus. E quem lembra desse momento do Êxodo sabe o quanto o povo murmurava, o quanto o povo era ingrato contra o próprio Deus. Então Deus, ao libertar o povo, liberta o povo apesar do próprio povo. Não é por causa do povo, é apesar deles. É por causa da sua aliança que ele tinha dado a Abraão e seus descendentes. Êxodo capítulo 14, o verso 11 e 12 diz assim: disseram a Moisés, os israelitas, será que foi por não haver sepultura no Egito que você nos tirou de lá? Olha a pergunta. Eles estão questionando a Moisés. Foi porque não tinha sepultura que tu dissesse que ia nos tirar de lá para a gente morrer em outro lugar? Para que morramos no deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Ao questionar Moisés, na verdade, eles estavam questionando o próprio Deus. Porque era Deus que tinha decidido libertar aquele povo da escravidão do Egito. Quando eles dizem, para que tu tirou a gente daqui? Era melhor a gente ficar servindo como escravo no Egito. O que é que você faria ao ouvir isso? Você está tirando aquele povo com mão poderosa, com o braço estendido. No meio do percurso, o povo diz, isso foi só para a gente morrer aqui. A gente não vale nada mesmo, não. A gente queria estar no Egito mesmo. A ingratidão, a murmuração diante do Senhor. Então, a libertação de Deus em relação ao seu povo se dá pura e simplesmente pela sua graça imerecida. E depois nós vimos o próprio Moisés intercedendo por aquele povo rebelde. Deuteronômio capítulo 9, verso 26 ao 29 diz assim: orei ao Senhor dizendo, ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com tua grandeza, que tiraste do Egito com mão poderosa. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza desse povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, nem para o que o povo da terra da qual nos tiraste. Não diga, o Senhor não conseguiu levá-los para a terra que lhe havia prometido. E por odiá-los, tirou-os daqui para matá-los no deserto. Mas eles são o teu povo e a tua herança, que tiraste do teu grande poder e com o braço estendido. Veja o que Moisés está fazendo aqui. Senhor, eu sei que esse povo é rebelde. Moisés, como intercessor daquele povo, como sacerdote daquele povo, ele então intercede diante de Deus pela vida daqueles israelitas rebeldes. E Deus então, apesar do próprio povo, continua com ele, liberta-os da escravidão do Egito. Dalma, comentando sobre isso, diz assim: o pacto do qual os 10 mandamentos são um conteúdo é o pacto da graça. E a libertação da escravidão do Egito é uma escravidão, é uma libertação imerecida. A terceira coisa que nós podemos aprender sobre as verdades teológicas do texto bíblico sobre Deus é que Deus é nosso legislador. Nós vimos então que Deus, ele é nosso libertador, que Deus, ele é majestoso e nós devemos temê-lo. E por fim, a terceira verdade que nós podemos aprender é que esse Deus é um Deus que ele é o legislador
do seu povo. Depois de Deus ter sido gracioso com esse povo, ter o tirado da terra do Egito, o que é que Deus faz? Ele agora dá a entrega dos 10 mandamentos. Veja o que acontece. Primeiro vem a graça de Deus libertando aquele povo. Depois Deus dá os 10 mandamentos para que eles possam alegremente se submeter à autoridade do próprio Deus. Então o povo primeiro é liberto e depois Deus diz: por vocês serem libertos, agora obedeçam aos meus mandamentos. Mas ainda assim, esse Deus que liberta é um Deus também que legisla, que dá leis e ordenanças ao seu próprio povo. Não há um processo de negociação. Não há barganha. Não é uma aliança feita de modo bilateral, onde os acordos que eram firmados muitas vezes eram um acordo onde havia uma negociação. Vocês já alugaram casa? E às vezes você vai negociando com a pessoa. Tem como tu baixar tanto? Olha, tem como isso aqui está incluso? Tem como não sei o quê? Então você vai negociando e você firma um contrato. Tá bom para você, tá bom para mim, ótimo. Na aliança que Deus dá, no acordo que Deus dá, manifestado nos 10 mandamentos, não há uma negociação. O povo não fica barganhando com Deus. Eu acho que não cobiçar e eu acho que já é demais, Senhor. Aí Deus, tá bom, então vou só botar 9 mandamentos. Mas, Senhor, o Senhor não poderia pensar direitinho a respeito do não adulterarás, não? Aí Deus, tá bom, vou tirar. Não houve isso. Quando Deus ele dá a sua lei, ele dá de modo unilateral. Não há uma negociação. Ele é o legislador e eu e você devemos ser os seus súditos. Devemos nos submeter à realidade desse legislador. Não há uma espécie de contrato social, como Thomas Hobbes falava antigamente. Nós hoje vivemos em sociedade porque há um contrato social, onde ambos nós nos acordamos que devemos viver assim e hoje vivemos em sociedade. Não houve a Constituinte, como aqui foi feita no Brasil, em 1988. Não houve a Constituinte. Deputados foram chamados para legislar o que seria correto ou não viver socialmente. Não houve isso. Foi Deus quem unilateralmente disse: as coisas devem ser assim e eu e você devemos nos submeter. O legislador fala e nós devemos nos submeter. Não há medida provisória. Não há leis que são temporárias aqui nos 10 mandamentos. Todas as leis que foram dadas por Deus aqui nos 10 mandamentos permanecem até os dias de hoje. Entretanto, quando nós falamos de Deus como nosso legislador, nós não devemos confundir esse Deus como um Deus tirânico, como um Deus que quer nos amarrar em certas regras que nos impedem de viver uma vida de liberdade. Porque muitas vezes a gente tem a ideia, irmãos, incorreta de que lei, de que mandamento é oposto à liberdade. Porque liberdade, na verdade, na mentalidade de muitos, dos nossos dias, dos nossos contemporâneos, liberdade tem a ver com você não ter regra nenhuma, você fazer o que você quiser da sua vida. Isso, para muitos, é o que significa liberdade. Mas a verdadeira liberdade, que é definida pelo Deus que criou a nós e sabe o que é liberdade para nós, esse Deus, ele diz o que é a verdadeira liberdade. Liberdade não é ter regra nenhuma. Imagine que você diga para o seu filho que ele pode fazer o que ele quiser porque ele tem liberdade. Aí lá vai o seu filho, mão na tomada, você está esquentando lá a batatinha frita, lá vai ele botar a mão dentro. Você diz: filho, fique, tudo aqui, você tem liberdade para você viver do seu jeito, filha. Seria essa uma liberdade boa? Seria essa uma verdadeira liberdade? Você deixar o seu filho fazer o que você quiser, ou você dizer: filho, quando eu estiver fazendo as coisas na cozinha, não entre para você não se queimar. Uma regra. Filho, não bote a mão na tomada. Segunda regra. Isso é algo ruim ou algo bom? Isso é algo que aprisiona o seu filho, ou na verdade é algo que dá liberdade ao seu filho? Então vê as leis de Deus numa ótica meramente negativa. Vê as leis de Deus numa ótica meramente de estar lhe retendo algum bem, é não ver as leis de Deus de modo como se revela na sua palavra. As leis de Deus têm como propósito nos proteger de males que viriam sobre as nossas vidas devido à desobediência delas. A Bíblia fala que a lei de Deus é a lei da perfeita liberdade. É assim que a Bíblia diz a respeito de como a lei de Deus deve ser vista. É uma lei da perfeita liberdade.
Se você quer realmente viver uma vida de liberdade, viva em submissão graciosa, agradecida à lei do Senhor. Essa é a verdadeira libertação. Essa é a verdadeira liberdade que eu e você precisa. Tiago, capítulo 1, e o verso 25 diz assim: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago vê a lei de Deus como algo que é libertador. E é isso que muitas vezes no relacionamento que nós temos com os nossos filhos, no relacionamento que nós temos muitas vezes com os nossos vizinhos, a gente não deixa claro a respeito da lei do Senhor. Porque as pessoas muitas vezes veem lei, como eu disse anteriormente, como algo que aprisiona. Mas a lei bíblica é algo que nos liberta. Porque é a lei da perfeita liberdade. A liberdade só pode ser encontrada em submissão à autoridade e aos mandamentos do Senhor. Mas não só isso. A lei de Deus não só nos dá liberdade. A lei de Deus não só nos mostra que esse Deus é o Deus que legisla e não há negociação. Mas essa lei de Deus nos serve para que nós vivamos no mundo em contraste a esse mundo de trevas. Você só pode ser uma comunidade de contraste, uma comunidade que possa ser sal e luz se você viver debaixo dos mandamentos do Senhor. Se a nossa igreja, se a nossa comunidade, se eu e você não nos submetemos à lei de Deus, não haverá referencial para o povo do que é a verdadeira lei da perfeita liberdade. Todo mundo estará vivendo numa vida de escuridão. Então, a lei de Deus, ela serve também para que sejamos santos no meio de uma geração pecadora. Para que nós nos mostremos como sal e luz, como uma comunidade que contrasta a esse mundo que está debaixo de pecado e trevas. Solano Portela, comentando sobre isso, diz assim: ser sal da terra e luz do mundo envolve não somente viver corretamente, mas a convicção extraída da Bíblia de que a lei moral de Deus é para nós, para a nossa era e para hoje. A lei moral de Deus, os 10 mandamentos, é para a nossa era. Não é algo que foi dado a Moisés e os israelitas. É para mim, para você e para toda a humanidade. Por fim, a respeito ainda de quem é esse Deus majestoso, legislador, gracioso, também nos mostra que esse Deus é um Deus pessoal. O texto bíblico diz assim: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus. Veja que o texto bíblico não diz: eu sou o Senhor Deus. Já seria extraordinário Deus estar se revelando assim com o seu povo. Mas ele diz: eu não só sou Deus, eu sou o Deus de vocês. E isso aqui é algo extraordinário. Porque ele não é um Deus distante de nós. Ele é um Deus que está conosco. Você pode chamá-lo de meu Deus, porque ele se revelou como nosso Deus. Ele é um Deus pessoal que tem um relacionamento vivo com o seu próprio povo. Então nós vamos ver como o Antigo Testamento é visto agora na ótica do Novo Testamento. Como essas verdades bíblicas são reveladas, por exemplo, na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele é visto como majestoso. Vocês se lembram daquele episódio extraordinário quando Jesus está dormindo e o mar começa a ficar revolto e os discípulos começam a ficar apavorados. E o que acontece? Eles acordam Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus então fala e o mar e o vento lhe obedecem. E eles ficam possuídos de temor. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles reconheceram a majestade de Jesus. Lá em Marcos, capítulo número 4, verso 41. Eles dizem que ficaram cheios de temor. Porque esse Deus, em Jesus Cristo, é manifestado como um Deus majestoso e que deve ser temido. Mas não só isso, a Bíblia nos diz que esse Jesus não é só um majestoso, mas ele é o Jesus libertador e intercessor do seu próprio povo. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo número 5, e o verso 7,
que Jesus é nosso cordeiro pascal. Diz o texto: joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi sacrificado. Vocês lembram que lá no episódio de Êxodo, capítulo número 19, é dito que o povo deveria matar um cordeiro, colocar o seu sangue no umbral da porta, para que quando passasse a morte, ela não passasse naquela porta. O texto bíblico diz que aquela libertação que foi dada ao povo de Israel, na verdade era uma representação, uma figura da verdadeira libertação que Jesus Cristo traria com o seu próprio sacrifício. Então Jesus Cristo é o verdadeiro libertador do seu povo. Aquela libertação extraordinária que se deu lá no Egito não pode ser comparada com a libertação que o Senhor Jesus Cristo veio trazer para a vida do seu povo. Colossenses capítulo de número 1, o verso 13 e 14 diz: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. A palavra para redenção é justamente a imagem de alguém que está sendo resgatado de uma escravidão. Você era escravo e Jesus, pelo seu próprio sangue, ele lhe resgata da escravidão do pecado e é transportado para o reino dele mesmo. 1 Pedro capítulo de número 2, o verso 9 e 10 diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, nação real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então o Deus que se revelou como gracioso libertador naquele momento de Êxodo capítulo 19 e 20, é o mesmo Deus que em Jesus Cristo se revela como libertador da sua igreja. Mas a Bíblia também nos mostra esse caráter imerecido da salvação do Senhor. Assim como os israelitas foram libertos, apesar deles mesmos, devido à sua murmuração, devido à sua ingratidão, ainda assim Deus o libertou, assim também é comigo com você. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Mas também a Bíblia nos diz que esse Jesus, ele é o legislador. Ele não só é majestoso, ele não só é libertador do seu povo, mas ele é legislador da sua igreja e do seu povo. Jesus, ele não abandona a lei do Antigo Testamento, como muitos teólogos hoje em dia vêm defendendo. Os 10 mandamentos foram para os israelitas, mas agora nós vivemos a lei de Cristo. Certo, mas o que é a lei de Cristo? Não, a lei de Cristo é você viver no amor, certo, mas o que é amor? Amor é algo subjetivo? São as minhas intuições que vão dizer o que é amor ou não? Ou será que o amor tem um conteúdo objetivo do qual eu posso observar e dizer, é assim que eu devo seguir? Ou o amor é meramente algo que eu sinto no meu coração, você sente no seu, o seu coração diz uma coisa, o meu diz outra, logo cada um pode seguir para o seu próprio caminho, porque isso é amor. Jesus, em momento nenhum, ele abandona a lei moral do Antigo Testamento, os 10 mandamentos. Você acha que Jesus, então, agora diz, não, adulterar está tranquilo, porque aquilo ali era para a lei de Moisés. Agora furtar, não. Você vive na minha lei, a lei do amor. Agora não tem nada não. Levado às últimas consequências, seria isso que deveria ser concluído daqueles que negam a lei moral do Antigo Testamento. Mas ainda assim, essas pessoas que negam a lei moral dizem, viver a lei de Cristo é a reafirmação de alguma forma desses mandamentos. Porque hoje você não pode ter outros deuses. Hoje você não pode tomar o nome de Deus em vão. Hoje você não pode cobiçar. Hoje você não pode adulterar. Hoje você tem que honrar pai e mãe. Tudo que está lá no Antigo Testamento. Hoje, porque nós estamos debaixo da graça de Cristo, foi abominado? Não. Pelo contrário. O legislador, que é o Senhor Jesus Cristo, ele reafirma esses mandamentos. Ele resume o amor como cumprimento desses mandamentos. Eu e você não temos o direito de abandonar o que Deus nos deu lá nos 10 mandamentos, porque Jesus, ele reafirma
a verdade de que os 10 mandamentos, na verdade, a forma de amor é o cumprimento dos 10 mandamentos. João capítulo 14, o verso 15 diz assim: se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Que mandamentos? Romanos capítulo 13, o verso 8 e 9 diz assim: não devam nada a ninguém, isso é o apóstolo Paulo, não devam nada a ninguém, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois o que ama ao próximo tem cumprido a lei. Pois os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, estão resumidos nesse preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Romanos, capítulo número 13, verso 8 e 9, é que o amor é o resumo dos 10 mandamentos. Como é que eu sei que eu estou amando? É se você está obedecendo e se submetendo à autoridade de Deus que foi dada na entrega dos 10 mandamentos. Não tem como você amar a Deus dissociado do cumprimento dos 10 mandamentos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Todos aqueles mandamentos podem ser resumidos num só: ama o teu próximo como a ti mesmo. Você tem roubado o seu próximo? Não. Você tem sido generoso com o seu próximo? Tenho. Então você está cumprindo o 8º mandamento. Então, essa é a forma de nós cumprirmos a palavra de Deus e os 10 mandamentos. Não de modo perfeito, evidentemente, mas se submetendo à autoridade desse Deus. Mas a Bíblia também nos mostra que Jesus, ele é o Emanuel, o Deus conosco. Assim como Deus falou: eu sou o teu Deus, Jesus Cristo disse que é o Deus conosco, ao vir à terra, se sacrificar, morrer a nossa morte, para que nós vivamos a sua própria vida. Nós podemos aprender algumas coisas em relação a tudo que nós mencionamos a respeito da palavra de Deus. Em primeiro lugar, não existe vínculo de aliança entre o verdadeiro Deus e pessoas que acham que podem viver como bem entender. Tem crentes que vivem dessa forma. Eu vivo como eu quiser. Os jovens muitas vezes têm esse coração ainda mais rebelde, né? Ou talvez, não digo mais rebelde, mas assim, eles conseguem expressar isso de modo mais sincero do que nós adultos, né? A gente não vai falar um negócio desse, né? Eu vejo de qualquer jeito. A gente fica no coração da gente, guarda, para não ser também tão cara de pau. Mas o jovem muitas vezes: eu vivo do meu jeito mesmo, sou eu que mando. Se você tem um vínculo de aliança com o Senhor, estabelecida pelo sangue de Jesus Cristo, você e eu não podemos viver a vida de qualquer jeito. Você não pode achar que está na direção da sua própria vida. Eu não posso achar que estou na direção da minha própria vida. Eu não posso sair daqui e fazer o que eu quiser. Eu posso até fazer em desobediência, rebelião contra o nosso próprio Deus. Mas se você quer se revelar como um filho obediente, você tem que se sujeitar amorosamente à lei da perfeita liberdade. Então, se você tem um vínculo de aliança com o Senhor, lembre-se disso. Quando o seu coração rebelde querer se manifestar, desobedecer os seus pais, querer viver a vida do seu próprio jeito, lembre-se disso. Você está debaixo da lei da perfeita liberdade. Você não é o comandante da sua própria vida. Eu não sou o comandante da minha própria vida. A segunda verdade que nós podemos aprender. Michael Horton diz assim: a lei, nunca pode nos ameaçar com: se você não fizer a sua parte, Deus não fará dele. Afinal, Deus fez a nossa parte mediante a vida perfeita e a morte do seu próprio filho. Muitas vezes a gente pensa e raciocina dessa forma. A gente acha que assim: faça a tua parte e eu... Já ouviram essa expressão? Faça a tua parte e eu te ajudarei, disse Gretchen num programa. A teóloga Gretchen. Mas tem na Bíblia: faça a tua parte e eu te ajudarei. Disse em que lugar? Não tem em canto nenhum: faça a tua parte e eu te ajudarei. Em canto nenhum. A palavra de Deus diz o contrário. O povo de Deus não estava fazendo a parte deles. Não estava fazendo. O povo de Deus estava em desobediência. O povo de Deus estava murmurando, rebelde, querendo ser morto, era no Egito, querendo ser escravizado. Eu disse: eu vou libertar vocês, apesar de vocês mesmos. E Deus então trouxe graça salvadora a esse povo rebelde.
Então, nunca devemos imaginar, irmãos, que a condição pela qual eu e você somos aceitos diante de Deus é a nossa obediência. Pelo contrário, a nossa libertação em Deus, quando desobedientes, é que nos leva à nossa obediência ao nosso Deus. Muitas vezes a gente age exatamente dessa forma quando nós pecamos contra o Senhor. A gente muitas vezes fica amuado, a gente não quer orar, a gente não quer se dirigir a Deus, até que passa um tempo, acho que Deus se esqueceu, né? Há uns 3 dias, Deus tem tanta coisa para fazer, tem guerra na Ucrânia, tem a Palestina, ele vai estar se lembrando daquilo que eu fiz nada? Aí eu vou orar agora a Deus, ele não vai nem se lembrar. Então muitas vezes a gente não tem a capacidade de, no momento que a gente peca, momentos depois, minutos depois, se dirigir a Deus, porque a gente fica envergonhado. Porque a gente diz, como é que Deus vai me aceitar? Eu acabei de pecar. Então, primeiro eu tenho que fazer algum tipo de penitência pessoal, fazer algum tipo de boa obra, agora levar minha esposa no cinema, para depois dizer, e aí, Deus, eu vou te orar agora. Então você ora a Deus. Porque você levou sua esposa no cinema, ela não está mais brava, Deus viu aquela sua boa obra e disse, pode orar a mim agora. Essa não é a maneira de enxergar a perspectiva bíblica, irmãos. Você não é aceito por aquilo que você faz. Você é aceito pelos méritos exclusivos de Jesus Cristo. E por esses méritos que Ele otorgou a mim e a você, é que você pode ter livre acesso a Deus. Quando você pecar contra Deus, não se sinta envergonhado ao ponto de não ter capacidade de orar ao Senhor. Confesse ao Senhor seus pecados. Arrependa-se diante dEle. Busque o seu perdão e a sua graça. E depois disso, você vai ser revestido de poder para viver uma vida que o agrade. Mas a Bíblia também nos diz que nós devemos ser um povo que fala da redenção do Senhor. Lembre-se que o texto bíblico diz, e Deus falou. Isso é extraordinário. Já imaginou se Deus não falasse? Se Deus ficasse caladinho? Se Deus fosse tímido? Eu sou meio tímido, não gosto de falar dessa humanidade não. Estaríamos simplesmente à deriva. Não teríamos norte para onde ir. Estaríamos sempre entrando em ruas erradas e andando em círculos. Mas pela sua graça maravilhosa, Ele não só falou nos dizendo como nós devemos andar, mas Ele nos falou a respeito da libertação que Ele nos trouxe na pessoa e obra de Jesus Cristo. A Bíblia diz que não há em nenhum outro salvação, em nenhum outro nome, pelo qual importa que eu e você sejamos salvos. Só há uma maneira de eu e você ser alcançado pela graça de Deus. Só há uma única maneira da humanidade ser alcançada pela graça de Deus. É ouvir das boas novas de Jesus Cristo. E Deus ter falado é uma graça maravilhosa da sua parte em relação a nós. Ele ter falado conosco nos deve levar a falar dele aos nossos semelhantes. Albert Moller, falando sobre isso, diz assim: precisamos ser as pessoas que falam a respeito de um Deus que fala. O povo de Deus não deve ser marcado pelo silêncio, e sim pelo que diz. Sabe aquela frase que muitas vezes as pessoas dizem, né? Atribuída a Francisco de Assis: viva em toda parte, aonde for, e use palavras só quando necessário. Ele diz, viva a sua vida cristã, autêntica, verdadeira, sincera. Não precisa você estar falando de Jesus, não. A sua vida é que vai mudar. É isso que ele está dizendo. A palavra de Deus não diz isso. Se foi Francisco de Assis que disse isso, ele está completamente errado. A sua vida, a minha vida, a nossa vida não pode salvar a vida de ninguém. A única vida que pode salvar a vida de outros é a vida de Jesus. E como é que você vai falar da vida de Jesus se você não pronuncia o nome dele, se não, você não fala do sacrifício dele, se você não fala do que ele veio fazer em favor de pecadores? Me diga agora qual é a maneira de você falar de Jesus calado. Você fala assim? Agora, ele está falando de cruz. Aí você cai. Aí levanta. É o quê? Como é que você vai falar de Jesus sem falar das palavras de Jesus? O evangelho, gente, é boa nova de salvação. É uma notícia que deve ser anunciada, proclamada, para que o povo possa se render a Jesus.
Não tem como a minha vida, a sua vida, salvar absolutamente ninguém. Ah, mas pastor, eu tenho um testemunho muito forte que contraria a palavra de Deus, que eu salvei a pessoa mesmo quando eu não falei de Jesus. Eu disse, pronto. Como é que pode? Não existe, eu e você só podemos trazer pessoas a Jesus Cristo mediante a palavra anunciada de Jesus, porque a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Cristo. O seu testemunho pode cooperar para a pessoa ser mais receptiva àquilo que ela vai ouvir. Ou o contrário, o seu mau testemunho pode ser um empecilho para a pessoa se abrir a ouvir a palavra da salvação. Mas a pessoa só é definitivamente salva quando a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, quando você crê nele, você é selado com o Espírito Santo da promessa, vai dizer o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1 e o verso 13. É a palavra da verdade. É o evangelho da salvação. Se você não pregar, se você não falar para os seus vizinhos, não adianta você dar pão francês com mortadela. Não adianta você dar Coca-Cola geladinha. Se você não falar de Jesus, são coisas boas que você está fazendo, mas não é boa nova de salvação. A boa nova de salvação não é mortadela, não é Coca-Cola. A boa nova de salvação é a notícia a respeito da morte, da vida perfeita e da ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. É assim que as pessoas se renderão ao nosso Salvador. Que mediante a poderosa ação do Espírito Santo, vai, se assim ele o quiser, utilizar essa palavra para salvar as pessoas. Uma outra verdade que nós não devemos nos esquecer é que a lei de Deus, ela nos serve como um aio para nos conduzir a Jesus Cristo. Essa foi a principal função que Lutero via na lei de Deus. A lei de Deus, ela nos mostrava as máculas do nosso pecado. Calvino falava que a lei de Deus era como um espelho. Quando você vê, ih, rapaz, tô derrubadinho. Era bonitinho quando era menor, mas para aqui, ó. Ih, derrubado. Pronto, a lei de Deus faz isso com você. Mostra o quanto você é derrubadinho. O quanto você é pecador. E o quanto você necessita de um Salvador. Então a lei de Deus nos serve para nos conduzir ao nosso Salvador. A lei de Deus não salva, mas a lei de Deus aponta para o Salvador. Mostra a minha e a sua inabilidade em cumprir aos mandamentos de Deus perfeitamente. E como consequência disso, merecemos a condenação e devemos correr para aquele que pode nos trazer a verdadeira salvação. Por fim, penúltimo lugar, a grata obediência. Comentando sobre isso, John Frame diz assim: o mero fato de que Deus ordena algo é razão suficiente para obedecer. Mas o fato de que Deus livrou Israel lhe dá razão adicional para obedecer, o motivo da gratidão. O fato de que Deus nos deu uma libertação ainda maior em Cristo deve motivar a nossa obediência ainda mais. O fato de Deus dizer, você deve fazer isso, se ele só se calasse e não dissesse mais nada, você tinha que fazer. E mais uma vez eu gosto de citar o exemplo dos meus filhos. Às vezes a gente diz para eles fazerem uma coisa, mas por quê? Eles querem questionar. Eles querem uma razão. E muitas vezes a razão é simplesmente uma forma deles se rebelarem. Eles não querem razão nenhuma, não. Eles querem simplesmente mostrar para você que a razão que você vai dar é insuficiente. Você diz, mas filho, é por causa disso, por causa daquilo. Não, mas eu não acho que... Com Deus não tem isso não, irmãos. Se ele der uma ordem e posteriormente ele se calasse a respeito daquela ordem, não falasse nada. Não adultere. Acabou, você não falou mais nada. Eu e você tinha que não adulterar, porque ele é o legislador, ele é o criador, e eu e você somos súditos e criaturas. E devemos obedecer a sua ordem. Mas, pela graça de Deus, além disso, de nós termos que obedecer, porque Deus é o legislador, nós obedecemos em alegre gratidão por Ele ter nos libertado do império das trevas e ter nos transportado para o Filho, o reino do Filho, do seu amor. Para finalizarmos, e aí sim, os 10 mandamentos não são instruções, diz Kevin DeYoung, para sair do Egito. Elas são regras para pessoas livres permanecerem livres. Os 10 mandamentos não são instruções sobre como sair do Egito. Elas são regras para pessoas livres permanecerem livres.
Os 10 mandamentos não foi dado para eu e você alcançar a libertação. Os 10 mandamentos foi dado para eu e você entender se nós já estamos em Cristo, nós devemos viver a lei da perfeita liberdade. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua santa palavra. Muito obrigado por esses 10 mandamentos que chegou até nós. Muito obrigado por esses 10 mandamentos estar inserido no coração de cada ser humano. Mas que devido ao pecado tem sido obscurecido. Por isso necessitamos, como arautos de tua parte, Senhor, quando falarmos da boa nova de salvação, mostrarmos por meio da santa lei de Deus o quanto o povo é pecador e o quanto eles necessitam de um Salvador. Nos dá a ousadia do teu Espírito, Senhor, para não só proclamar, mas para vivenciarmos a lei da perfeita liberdade. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém.